O momento é de tensão máxima, mas todo mundo confiante. O treinador frisou bem ontem no treinamento e hoje também, para todo mundo ter calma, aproveitar o momento, desfrutar esse momento de bater os pênaltis ali. Ele frisou muito ali antes de iniciar as cobranças, e acho que todo mundo foi bem frio ali, todo mundo de parabéns. O Léo mais uma vez fazendo uma partidaça e salvando a gente. Obrigada. Coutinho, um dos seus momentos mais marcantes, ainda antes de sair do Vasco, foi aqui no Newton Santos, aquele 6-0. Então imagino que seja um palco especial para você na sua carreira com o Vasco. Hoje entra nesse capítulo também de um dos momentos mais marcantes. Com certeza, como você relembrou aí, foram os meus primeiros gols no profissional, então é um estádio marcante. Hoje uma vitória, uma classificação, né? Super importante, pela luta que a gente vem tendo, pela dedicação que a gente tem no dia a dia. Então a gente sai daqui muito feliz e com sensação de ter merecido a vitória. Coutinho, como você projeta mais um clássico na Copa do Brasil agora contra o Fluminense? Com certeza um jogo dificílimo. O Fluminense é uma grande equipe, a gente vai ter tempo até lá para nos preparar da melhor forma para fazer 2 grandes jogos. Coutinho, você chegou da última vez também para uma semifinal. Agora você tem a chance novamente de uma semifinal. Aquela foi no detalhe contra o Atlético Mineiro. Como você vê a chance desse título tão próximo? O que o professor fala, é o que a gente fala ali. A gente não sabe quando vai ter outra oportunidade dessa, então a gente não pode deixar escapar. Se doar ao máximo no dia a dia, nos treinamentos, aprender, evoluir, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma outra oportunidade. Então a gente tem essa grande oportunidade nas mãos e o segredo é a gente dar a vida a cada dia. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Cobranças decisivas. É esse o momento para o jogador? La verdad que es un momento difícil, ¿no? Só que Diniz ya tinha os jogadores que iban a bater, mas a gente também falou que estava com confiança para bater, havia entrado no jogo, queria bater. Eu sempre, na definição por pênalti, eu quero bater, então a gente bateu muito bem, sabíamos que Leo também ia pegar o pênalti, então a gente ganhou, que é importante para nós. Na hora das cobranças, o Verratti foi ali até você. Não sei nem se você conseguiu perceber a presença dele pelo nível de tensão ali da hora. O que ele falou para você? Não, ele foi porque acho que os jogadores do Botafogo estavam falando e eles se acercavam um pouco, mas Verratti falou para que ninguém assegurara, ninguém falara nenhuma coisa. Na tua primeira resposta, parece que você já tem a confiança de que pelo menos um pênalti o Léo vai pegar, mais ou menos por aí? Sim, a gente sabe que um pênalti ele pega, a gente falou que tinha que fazer tudo porque Leo ia pegar e foi assim que aconteceu. Vida, você precisou entrar no jogo na vaga do Piton, né, improvisado ali do outro lado. Era um jogo onde o Vasco já imaginava muita dificuldade pela força do Botafogo jogando em casa, no gramado sintético. Como é que foi o papo do Diniz ali com você e como é que você avalia essa partida num todo? O Vasco fez um grande primeiro jogo em São Januário, hoje talvez tenha precisado resistir um pouco mais. Como é que você avalia essa partida de hoje? Infelizmente o Piton saiu machucado. Ele falou quando entrava no jogo que faz a mesma coisa que quando entra na direita, só que do outro lado. Mas a gente trabalhou, teve que defender. Como você falou, o jogo em São Januário foi bom. Aqui a gente teve que defender um pouco mais. O gramado sintético é difícil, é rápido. Mas a gente foi bem no que tinha que fazer e conseguimos a vitória, que é importante. Comita, como você prevê um confronto contra o Fluminense numa semifinal, um clássico carioca? Como você prevê esse jogo? Um jogo muito difícil também, como são todos aqui no Brasileiro, Copa do Brasil, todo jogo muito difícil. Mas a gente sabe que é um clássico e que o clássico tem que a gente ganhar e deixar tudo. Essa distância entre as quartas de finais e agora a semifinal, que é só em dezembro, é boa ou é ruim para vocês? O que muda para vocês, já que agora você tem apenas o Campeonato Brasileiro nesse intervalo de tempo? Não, acho que para a gente também é bom, porque está brigando por a zona de rebaixamento, agora fica um pouco mais na frente. A gente tem que ganhar todo o que se proponga e tem que saber que tem que trabalhar também para ganhar cada jogo. Agora perde um pouquinho das férias, né? Sim, só que agora tem que trabalhar mais, porque bueno, se vem brasileiro, sabemos a data do jogo que é mais para frente, mas tem que trabalhar. Valeu. A parte que eu acho que o Botafogo teve mais
ter mais bola, ter mais propensão ofensiva, mas como você disse, nós soubemos sofrer e muito bem. Não acredito que eles tenham tido assim grandes oportunidades, e depois na fase final até eu já tinha saído. Eu acho que nós é que tivemos as grandes oportunidades. Lembro-me de uma do Coutinho, e depois temos o chute do Raya, temos ali bolas na área. Eu acho que foi isso, nós soubemos sofrer, e depois no final quase que nós é que fazemos os golos. Total. Tem um monte de Vascão aí. Aumentar o ganho. Podemos? Matheus? Pode. Olá, Diniz. Aqui Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse do seu sentimento, porque foi um jogo muito aguerrido e eu tive a impressão de que o Vasco poderia vencer nos minutos finais. Fiquei com a impressão de que as penalidades, naquele momento, foi até mais... foi melhor para o Botafogo do que propriamente para o Vasco, tendo em vista o volume que o Vasco ofereceu no final do jogo. Queria que você fizesse as nuances do jogo durante os 90 minutos e se você também teve esse sentimento, né? E o que representa essa classificação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu pego no recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário, e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil, porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois no segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco, e quem mais merece isso, acho que é a torcida. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns a você e ao grupo. Queria falar um pouquinho sobre as mudanças, as apostas em Matheus França novamente e no Robert Renan nos minutos finais. O Matheus França, pra gente, fica parecendo que ele ainda sente um pouco a falta do ritmo do jogo, mas foi a primeira escolha para você no momento que o Coutinho pede para sair. Queria saber um pouquinho mais da escolha pelo Matheus França e o Robert Renan, como é que você achou que foi o rendimento dele na partida? Obrigado. Então, a escolha do Matheus França, se a gente não colocar o Matheus para jogar, ele não vai ganhar ritmo nunca também, né? Mas ele é o jogador da posição do Coutinho. E eu que está treinando para aquela posição, que foi contratado para jogar. Obviamente, podia ter colocado, fazer um outro tipo de alteração, mas eu achei que o Matheus, pelo que ele produziu nos treinamentos, pela expectativa que a gente tem nele, pelo jogador que eu aposto muito que ele vai ser, que foi uma contratação que a gente tem muita convicção na contratação do Matheus. E ele ganhando mais condição física, ele vai produzir bastante. É um jogador que, 2 anos que ele está no Crystal Palace, ele tem uma minutagem muito pequena. Então é natural que ele sinta um pouco nesse reinício dele de retomar com mais minutagem, dele não sentir um pouco mais travado. Meio natural isso, mas ele deu a contribuição dele, teve muita personalidade para bater o pênalti. E a outra pergunta, qual era? E o Robert Renan,
chegou antes do Matheus e tem treinado, é um jogador, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert. É só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente, um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan.